povo, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Atendendo a vários pedidos a respeito de pães, hoje nós vamos fazer vários pães no meu forno Iglu. Esse forno que foi feito por mim, claro que eu tive a ajuda do marido para fazer esse suporte, feito de eucalipto, e aqui uma bancada feita de antena velha de ferro. Tem um vídeo aí no canal que eu faço esse forno Iglu e vou deixar no final do vídeo para vocês verem, assistir depois. Então hoje nós vamos fazer vários pães usando alguns ingredientes para fazer recheio aqui do sítio. Então bora lá. Pessoal, hoje o recheio aqui vai ser coisas aqui de ingredientes da roça. E eu tenho aqui, pessoal, os mamão que eu colhi, né? E o coco. Nós vamos começar fazendo um doce aqui. Há algumas coisas aqui eu já adiantei, como por exemplo o cacau, eu já deixei adiantado aí. E agora nós vamos fazer o doce que ficou faltando. Ficou faltando esse doce aqui de mamão. Para fazer o doce aqui de mamão, vai ser um recheio de pão que eu vou fazer. Vou colocar aqui os pedaços de mamão no triturador. Também pode ser o liquidificador, viu? Coloco os pedaços grandes mesmo. E vou colocar junto aqui os cocos. Pode bater junto, não tem problema não. Bater tudo junto. Depois de triturado aqui uns pedacinhos pequenos, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, gente, os pedacinhos. Vou tirar aqui nessa peneira, que eu vou começar lavando ele. Vou colocar na panela aqui com água. Nós vamos levar lá no fogo e vamos deixar até começar a querer ferver. Vou deixar aqui no fogo, gente. Antes de começar a ferver, eu já pego, já coo aí de novo e coloco outra água. E vou fazendo assim, umas 3 vezes. Aí aqui, pessoal, algumas coisas que eu tenho aqui no sítio, como o cacau, que eu já torrei, porque isso aqui demora um tempo, viu? Tem que deixar secar, depois torrar. Aí eu moí assim, ó, virou o chocolate em pó. Tem alguns vídeos no canal a respeito de chocolate, eu fazendo chocolate também. E aqui, goiabada. Tem vídeo no canal fazendo a goiabada. Aí eu vou picar os pedacinhos aqui que eu preciso de goiabada para fazer um pão. Deixa eu colocar isso aqui lá na mesa. Agora, gente, já ferventei aqui o mamão e o coco várias vezes. Então, eu vou dispensar essa água. Descarto essa água. Nós vamos voltar ele pro fogo, agora já com açúcar, tudo mais. Ferventei ele 3 vezes. Agora a gente volta ele pro fogo. Agora, gente, vai açúcar demerara. Açúcar aqui, gente, é a gosto, porque vai ser um doce assim molinho. Então, eu coloquei aqui a metade da quantidade que eu tenho aqui de mamão e coco, eu coloquei de açúcar. Vou colocar aqui um pauzinho de canela e um pouco de cravo. Eles depois, pessoal, a gente tira, pode tirar. Os cravinhos, se quiser deixar, pode deixar, não tem problema não. Pelo menos eu gosto de mastigar o cravo. Pessoal, ficou pronto meu doce. Ficou parecendo frutas cristalizadas. Agora eu vou levar lá pra mesa. Enquanto ele esfria, vamos fazer massa de pão. Começar a fazer uns pães aqui, pessoal. Vamos lá pra nossa primeira massa. Vai me ajudar, GG? Senta aqui. Não? Então, bora lá. Bora fazer aqui. Minha primeira massa, pessoal, vai ser uma massa que eu vou fazer um pão metade chocolate e metade comum, né? Então, isso aqui vai uma xícara de leite, uma colher bem grande, assim, de manteiga, um ovo. Aí, eu vou dar uma misturadinha. 2 colheres de fermento. E é fermento para pão, pessoal. Misturo. 4 colheres de açúcar.
Dou uma misturadinha pra ficar bem homogêneo. Aí eu vou começar a colocar um pouquinho de trigo. O trigo aqui, pessoal, tem que dar preferência a um trigo de boa qualidade, bem branquinho, pra massa ficar bem macia. Começo a colocar uma parte. Depois de misturar um pouco, nós vamos colocar um pouquinho de sal. Essa massa, ela é mais doce do que salgada. Então, é bom até dar uma experimentada. Agora, eu vou terminar de colocar o trigo. O trigo vai ser mais ou menos 4 xícaras de trigo. O quanto baste pra gente tá sovando. Depois de misturar um pouco assim, gente, ó, ainda tá mole. Eu vou separar ela, vou dividir ela em 2 partes. Gugu, fala aí com o povo, Gugu. Gugu tá brincando, né? Daqui a pouco nós vamos fazer pão, Gugu. Você quer fazer pãozinho? Você quer? Mamãe te dá um pedaço pra você fazer pão? Quer? Aqui, gente, ó, vai ser o seguinte. Uma parte da massa, eu vou sovar aqui, ó, terminar de sovar ela aqui, ó. Terminar de sovar aqui com o trigo. A outra parte, eu vou sovar com o chocolate. Toma, GG, um pedacinho pra você amassar. Toma. Vai gostar de amassar pão assim, né? Você gosta de amassar pão? Aí agora, a outra parte vai ser com chocolate. Dá pra fazer, gente, uma massa pra cada uma. Mas aqui, como eu não vou fazer muito pão assim, então, eu divido a massa, acho melhor, porque eu termino de sovar assim. Mamãe tá fazendo pão. Vou colocar aqui pra crescer, dobrar de volume. Vamos pra outra massa. Próxima massa, pessoal, é uma massa coringa, que dá pra fazer muita coisa com ela. Pãozinho, recheado, inclusive dá pra fazer sonho com ela. Nós vamos colocar aqui a mesma medida, né? Meia xícara de leite. Vocês vão observar que eu uso muito leite, eu gosto mais de usar leite. Aí eu vou colocar aqui 2 colheres de fermento. 3 colheres de açúcar. Um ovo. Já vou colocar a pitada de sal e 40 ml de óleo. Vou misturar um pouco e nós vamos colocar o trigo. Aqui, pessoal, é sovar sem dó, viu? Sovar bastante. Deixa o ovo aí, filha, vai quebrar. Depois de sovar bem aqui, gente, vou colocar aqui mais ou menos 1 colher de manteiga, eu passo na massa. Dá um sabor muito gostoso na massa, viu? Fica parecendo aquela massa assim, amanteigada, daqueles pães de padaria. Aí a gente termina de dar uma sovada boa. Se precisar de mais um pouquinho de trigo, a gente vai fazendo assim, ó, pra chegar no ponto dela. Mas ela fica muito macia, mas não gruda na mão. Ó, gente, a consistência, ó. Vamos deixar aqui para crescer também. Pessoal, o próximo pão é um pão que tem história. Esse pão vai com o doce que eu fiz ali, que vocês viram. E esse pão, gente, é um pão de origem alemã. Vocês sabem que o Laureano é de origem alemã. E aqui existe toda uma história, uma tradição de fazer esse pão que chama Stollen, né? Depende da pronúncia, né? Eu não sei pronunciar muito bem. Alguns falam estola, né? Estola. Então, depende muito da pronúncia. Só que aqui, gente, sofreu um pouquinho de alteração com o passar das gerações. Então, essa receita aqui não é a tradicional. É uma receita feita aqui pelos descendentes de alemães. Quem souber aí a receita original, pode deixar que eu vou adorar conhecer a receita tradicional.
para poder fazer também. Essa receita vai leite morno, vai mais ou menos 1 xícara de leite morno. Essa receita é uma receita mais amanteigada, então vai 3 colheres bem cheias de manteiga. Se não tiver manteiga, pode usar óleo, mas o interessante é a manteiga aqui. Aí eu vou colocar aqui 3 colheres de açúcar. Eu tô usando aqui açúcar demerara, viu? E vou colocar aqui 2 colheres de fermento. Vou colocar 3 colheres de trigo, porque aqui vai ser meio que fazer aquela esponja. Vou deixar crescer um pouquinho aqui nesse trigo. Depois de ficar uns 2 minutinhos, gente, olha como é que começou já a borbulhar. Então, vou colocar aqui 2 ovos. Uma pitada aqui de sal. Vou misturar. Vamos colocar o trigo até eu dar o ponto, viu, gente? É mais ou menos umas 4 xícaras de trigo. Vai depender também do trigo, que cada um escolhe, né? Agora eu vou terminar de sovar na tábua. Essa massa aqui, ó, fica muito macia. A gente sova ela bastante. E já vamos colocar para crescer. Ficou uma massa muito boa. Vamos fazer uma bolinha aqui, colocar para crescer também. Vamos para a próxima massa, pessoal. A próxima massa vai ser de pão italiano. Eu vou usar aqui 1 xícara de água morna. Vou usar também uma colherzinha bem pequena de açúcar, porque é um pão mais salgado, viu? 3 colheres de óleo. Ovo, tem gente que não usa ovo para fazer, mas eu vou usar, porque eu não sei muito fazer pão sem ovo, não. Eu gosto de usar ovo. Dá uma misturada aqui. 2 colheres de fermento. Agora, vamos começar por colocar o trigo. Geralmente, eu faço a mesma quantidade, então acaba que dá mais ou menos 4 xícaras de trigo. Misturei um pouco. Agora que eu vou colocar o sal. O sal é uma quantidade maior um pouquinho, porque vai ser salgado, né, a massa. Vou dar uma sovada aqui mesmo e daqui eu já vou colocar para poder crescer. Pronto. Agora, gente, para quem não acerta fazer pão de jeito nenhum, vai aí o pão de colher, viu? O pão mole, gente. Vou usar aqui 300 gramas de leite morno. 5 colheres de açúcar. 1 colher cheia de fermento. 1/4 de xícara de óleo. 2 ovos, viu, pessoal? É uma massa mole, muito fácil de fazer. Quando eu cheguei em Teoflotone, gente, pensa na pessoa que errava de fazer pão. E o Laureano, acostumado a comer pão caseiro, eu não sabia. É que eu estraguei receita, viu? Estraguei massa pra caramba, até aprender. Pitadinha de sal. E agora, gente, vai 500 gramas de farinha de trigo. Ou até ficar no ponto de colher, né? Começou a endurecer um pouco, eu já não ponho mais. Fica uma massa de pegar de colher para pôr na forma. Vai ficar tipo uma massa de bolo, um pouquinho mais dura, viu? Que, Giovana? É, Giovana que brinca o dia inteiro, viu? Depois de pronto assim, gente, ó. Vamos pegar de colherada e colocar aqui na forma. Aí, esse aqui vai crescer assim, ó. Aqui, gente, não é sempre que nós comemos pão de farinha branca. Então, eu tenho uma opção aqui que é um pouco mais saudável, com um pouco mais de fibra. Essa massa vai meia xícara de água morna. Tudo aqui é morno, água, o leite, sempre morno, viu?
2 colheres de fermento para pão. Esse é o fermento biológico. No lugar do ovo, eu vou colocar óleo de coco. Vou colocar 3 colheres de óleo de coco. Pode ser substituído também por azeite ou por óleo normal mesmo. Mas esse aqui fica bem gostoso com óleo de coco. 3 colheres de óleo de coco. 3 colheres de açúcar mascável. Vou misturar. Misturo. Aí eu vou colocar um pouquinho de sal. E vou começar a colocar um pouquinho de farinha branca. Esse pão aqui não é 100% integral, viu? Mas é um pão muito mais saudável. Isso aqui vai ser para fazer tipo uma esponja, ó. Vamos começar aqui colocando aos pouquinhos o trigo comum. Depois nós vamos usar 1 xícara de farelo de trigo integral. 1 colher bem cheia de aveia. E aqui, ó, é a gosto. Pode colocar castanha, uva passa, um pouquinho de granola. E vamos agora adicionar o restante de farinha branca. A gente vai adicionando aos poucos e vamos sovar como faz com pão comum. Essa massa eu não deixo ela muito dura, porque ela é uma massa mais pesada. Vou deixar ela um pouquinho mais molinha. Eu vou começar a enrolar ela aqui. Aqui eu tenho um gergelim, vou colocar para dar um enfeite. Agora, vamos aguardar dobrar de volume. O pão integral, eu não coloco ele para crescer 2 vezes, porque ele já demora bastante para crescer. Gente, terminamos nossas massas. Agora, nós vamos modelar aqui, pessoal. Primeiro, nós vamos modelar essa aqui com doce. Você quer fazer pão também, Gugu? Toma. Você quer amassar? É, Gugu, quer virar padeiro. Deixa a mamãe abrir aqui essa massa aqui. Depois a mamãe te dá um doce pra colocar aí. Aí você vai fazer o seu pão, tá? Olha o nosso doce, como é que ficou, gente, ó, cristalizado. Ficou gostoso pra comer até assim, puro, viu? Aí eu vou colocar ali. Doce. Nós vamos passar aqui tudo, enrolar. Ai, meu Deus. Você quer pôr doce no seu? Uhum. Agora, gente, vamos pegar esse aqui. Olha o tamanho que ficou. Esse aqui eu vou fazer pãezinhos, viu? Vou fazer pãezinhos aqui.
gente? Pão italiano. Nós vamos fazer somente uma bola com ele. Vou dar mais uma sovada aqui. Sovada. E vou fazer uma bola, gente. Vou colocar nessa mesma forma aqui, que ele tava. Ele vai crescer a bolinha assim, ó. Meus pães já estão quase tudo crescido. Aqui, pessoal, vou passar gema de ovo com leite em quase todos. Para fazer a farofa aqui, gente, eu vou colocar aqui açúcar. Isso aqui, depois eu vou deixar a medida na descrição do vídeo. Manteiga, farinha de trigo, canela. E nós vamos mexer aqui. Farofa pronta, gente. Vamos colocar aqui em cima do pão. Por cima vai um detalhe de goiabada, pessoal. Prontinho, pessoal. Bora colocar lá no forno, né, gente? Mas antes, no pão italiano, pessoal, para ficar com a casca bem crocante, eu vou pincelar água por cima. Esse pão é um pão de casca crocante. E vou fazer pequenos cortes. Feito isso, agora vai pro forno. Agora, pessoal, a respeito do forno. Esse aqui é um forno de barro iglu, né? Redondo. Ele ajuda a manter a temperatura, esse formato, e também a temperatura não oscila. E ele permanece quente por muito tempo. Eu posso continuar assando aqui depois. Agora, o forno de casa, o forno elétrico, o forno a gás, o que é que vocês vão fazer? Pré-aqueça ele a 180 graus antes de pôr o pão, por pelo menos uns 15 minutos. Aí você vai colocar o pão e depois vai aumentando a temperatura gradativamente até o pão corar. Nunca coloque o pão em um forno já muito quente, porque o que vai acontecer? O pão vai começar a corar por cima, vai dourar por cima e por dentro ele vai ficar cru. Outra coisa a respeito do crescimento do pão. O primeiro crescimento que a gente deixa não pode ultrapassar 1 hora. E vai depender muito da temperatura da região de vocês também. E o segundo crescimento não pode ultrapassar 30 minutos. Ou até ele dobrar de volume. Dobrou de volume, já coloca no forno, porque no forno ele vai continuar crescendo. Se você deixar ele crescer tudo que ele tem para crescer e depois pôr no forno, ele vai começar a rachar no meio para sair as bolhas de ar. Então, cresceu, dobrou de volume, coloca no forno. E num forno médio, não coloca no forno muito alto. Você vai aumentando gradativamente até ele dourar por cima. Esse forno aqui é muito bacana porque ele já tem a temperatura correta e assa por igual e é uma beleza. Terminou de assar. Vamos lá. Agora, pessoal, com meus pães aqui, vou terminar um outro preparo aqui com meu pão italiano. Esse pão aqui, gente, vou fazer o seguinte, vou tirar a tampa dele aqui, ó. Vou fazer um fundi dentro desse pão. Vou
colocar aqui a tampinha aqui. Deixa eu colocar ela pra lá. E vou tirar aqui esses pedaços de pão aqui, ó. Tá quente ainda por dentro. Vou tirar e colocar ele em volta assim, que ele vai virar umas torradinhas. Eu vou encher aqui dentro. Agora, gente, vamos preparar aqui o queijo para colocar dentro. Queijo mussarela, queijo provolone, é a gosto. Vou colocar aqui alho. Aqui vai requeijão cremoso. Vou misturar assim. E vou colocar aqui dentro, viu, gente? Quem gostar de queijo gorgonzola, pode colocar também. Mas no caso aqui eu não gosto. Agora, vou voltar ali pro meu forno, viu, gente? Pra terminar de assar. Bom, né? Isso aqui, gente, é o Stollen. Nós vamos passar aqui manteiga. Passo a manteiga. E eu pulverizo aqui açúcar. O açúcar é opcional, viu? É porque usa açúcar mesmo. Usa açúcar e canela. Pronto. Agora esse aqui, esse pão mole, vou colocar leite condensado. E coco. Agora vamos olhar o fundi aqui, né, gente? Olha só. É, mãe? É, Gugu. Oi. Nós vamos comer pão aqui, ó. Um monte de pão. Vamos mandar um abraço pro pessoal aqui primeiro, vamos? Pô. Vamos mandar um abraço aqui. Olha, muito abraço que vai, viu? Um abraço pra Francisca, pra Lara, pra Lana, pro Luan de Tocantins, pra Sidneia, pro Vinícius, pro Vicenzo de Americana, São Paulo, pro Adson e a Maria de Crato, Ceará, pra Genesi do Rio de Janeiro, pro Paulo, que tá lá na Bélgica, pra Roseni, o Ginaldo de Angra dos Reis. Um abração, gente. E um abraço especial aqui, ó, pra Marta Coimbra dos Santos, Gugu. Manda um abraço pra ela. Pô. Um abraço pra Marta que tá aí. Mandou um tchauzinho, GG. Pessoal, ela mandou um presente aqui pra gente. Nós vamos abrir aqui agora. Meio com cuidado, né? Que a gente não sabe o que tem. Mas, gente, tem um bocado de coisa aqui, hein? A Giovana tá toda alegre. Nossa, que tanto de coisa. Meninas, vocês estão ganhando presente. E, gente, olha, isso aqui é pra nós comer. Gente, olha o que veio. Nossa, vocês vão brincar demais, hein? Um tanto de bichinho aqui, ó. Um monte de bichinho pra vocês brincar, Gugu. Uma bonequinha, olha que coisa linda. Abre aqui pra Giovana, papai. Ai, GG, mano. Vamos ver aqui o que tem aqui. Gente, eu não tô entendendo. Que isso, gente? Eu não tô acreditando que ela me mandou uma câmera. Mamãe. Ai. Eu não tô acreditando num negócio desse, não. Que isso? Eu nem li a carta dela que tá embaixo. Agora que eu achei a carta. Gente, ela me mandou uma câmera, um som. E olha aqui. Que isso? Um abração, Marta. Muito obrigada, Marta. Isso aqui vai fazer muita filmagem com ela, viu, gente? Isso aqui ajuda pra câmera não tremer. Nossa, que legal. Aqui, ó, ela mandou isso aqui que eu não sei o que é. Deixa eu olhar a carta aqui, né? Porque a carta tava embaixo. Aí, às vezes, a gente não sabe o que é que veio.
Oi, meu povo de Deus. Desculpe, não sou boa na escrita. Comprei esta câmera e não soube mexer. Olha só. Espero que você saiba. Nossa, minha coleção para o Gugu brincar. Nossa, gente, uma coleção de brinquedinho ali. O Gustavo, eu acho que não dorme nem essa noite, viu? Ó a boneca pra Giovana. Tenho amigos em Teoflotone. Aí ela tá falando que o pai dela tinha ótica aqui em Teoflotone. Quando vocês forem em Guarapari visitar sua mãe, fala pro Laureano pra vocês comerem a nossa muqueca capixaba. Ah, a muqueca capixaba. Ah, ela mandou o telefone, o WhatsApp. Vou entrar em contato com você, com certeza. Inclusive, gente, essas pessoas que me mandam cartinha e tudo, eu já tô respondendo vocês, viu? Tô mandando cartinha de volta. Muito obrigada, viu, Marta? Um abraço, Marta. Muito obrigada pelo carinho. Já vou entrar em contato com você no WhatsApp, com certeza. E agora vamos comer nossos pães, né, gente? Pera aí que a câmera é de mamãe. Mamãe vai filmar vocês. Gente, saiu até fora de controle as coisas aqui, porque os meninos querem brincar. Olha aqui, gente, nossos pães, pão integral. Né, Gugu? É. Olha como que ficou esse pão aqui, gente. Igualzinho o pão doce de padaria. Nosso fundi aqui, ó. Bora comer agora, né? Aqui, pai, ó. É pegar esse negocinho de pão e mergulhar. Pode ser um integral também? Pode? Aqui, Gugu, ó. Vou passar aqui. Crocante igual pão de sal. Você ganhou outro boy? Gustavo dá nome aos bichinhos dele. E, gente, ó, nosso pão. Vou até partir aqui pra vocês verem. Gugu, fala obrigado com a Marta. Vamos dar tchau, pessoal, agora. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. GG. Dá tchau, pessoal, GG. Dá tchau. Vai, dá tchau, povo. Ah, quer brincar com os